Primeiramente quero te desejar um excelente dia, hoje que é o Dia Nacional da Aromatologia e da Aromaterapia aqui no Brasil. 19 de dezembro celebramos este dia, que é o dia também do nascimento do químico René Maurice Gattefossé, que foi a primeira pessoa, né, a cunhar o termo aromaterapia de fato, né? E a começar os estudos do que a gente conhece como sendo a aromaterapia moderna. Então, é muito importante para a gente reconhecer a contribuição desse químico e conhecer essa história, porque quando trazem para nós a aromaterapia, a terapia do cheiro, na verdade é muito mais do que isso, né? Ela começa, na verdade, como sendo exatamente o estudo das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais a partir da sua composição química. Olha que interessante, né? Porque o Dr. Maurice Gattefossé, ele trabalhava, né, já com óleo essencial, e aí ele sofre uma queimadura, né? E ele tem um problema ali, na verdade, faz os tratamentos médicos, uma queimadura grave. A equipe médica diz que ele vai amputar o membro e ele resolve então buscar formas alternativas de tratamento. E ele tem um insight de começar a tratar esta queimadura, esta ferida com o óleo essencial de lavanda. E o óleo essencial de lavanda então combate a infecção que ele tinha ali na pele, estimula a regeneração da pele, e a partir daí ele começa a entender todo o potencial dos óleos essenciais, né, num contexto de tratamento. Então, em 1935, ele publica em uma revista um artigo com esse termo, né, aromaterapia. Em 1937, ele publica um livro onde no título ele fala aromaterapia. Então, ele é considerado aí como sendo o pai da aromaterapia moderna. É claro que os óleos essenciais, como essências aromáticas, né, são utilizadas há centenas, milhares de anos. Já no Antigo Egito a gente tinha referências de uso de essências aromáticas, né? A destilação, tal como a gente conhece, ela começa no ano 1000 depois de Cristo, quando Avicena faz aí a destilação do óleo de rosas, né? E aí a gente tem também Paracelso, que falava da essência aromática como sendo a alma das plantas, ali na Idade Média, né? Mas a aromaterapia, como prática moderna mesmo, a gente considera que se inicia com René Maurice Gattefossé. E é muito importante a gente conhecer esse contexto histórico, porque quando falam para nós que a aromaterapia é a terapia do cheiro, e a gente não pode, por exemplo, ingerir porque não faz sentido, quando a gente estuda a parte histórica, a gente percebe que isso não tem muita fundamentação, até porque a aromaterapia moderna surge pelo estudo das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais a partir da química, né? Olha só que interessante. E aí na França esse trabalho se desenvolve, continua se desenvolvendo, por exemplo, ao longo, né, da década de 40, com o Dr. Jean Valnet, que é considerado aí como se fosse o pai da aromaterapia clínica, porque o Dr. Jean Valnet, diferente do Gattefossé, que era um químico, Dr. Jean Valnet era um médico, e esse médico utilizou os óleos essenciais como antibióticos para tratar feridos de guerra contemporâneo aí no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, interessante porque, inclusive, muitos anos atrás, né, contar uma história rápida para vocês, eu fui num sebo, e nesse sebo eu encontrei um livro em francês, né? Eu sempre fui, porque a gente brinca, né, rato de sebo, sempre gostei de sebo, quando eu estudava naturologia eu ia muito. E aí eu encontrei um livro de aromaterapia em francês, e eu não sei, até hoje eu não sei falar francês, eu senti muita vontade de comprar aquele livro e tenho ele. Depois, com o tempo, quando eu fui aprofundando meus estudos em aromaterapia, que eu me dei conta que esse livro que eu tenho, depois eu vou mostrar para vocês, é um livro do Dr. Jean Valnet, né, que ele escreveu ali mostrando os protocolos clínicos que ele utilizava na prática dele. Então, e o Dr. Jean Valnet, por exemplo, já utilizava óleo essencial por uso interno, pela via interna, né, uso oral, por exemplo, que se desdobrou ali na França. Então, esse conhecimento histórico, gente, é extremamente importante para a gente entender realmente quais são os fundamentos da aromaterapia. A aromaterapia holística, o estudo dos óleos essenciais nas emoções, ele vai se desdobrar
principalmente aí a partir da década de 60 com o trabalho da Marguerite Maury, né? Que dá início ao que a gente chama de aromaterapia numa perspectiva mais holística, que é muito bacana também, né? Que trabalha as emoções, que trabalha bem-estar, e a partir daí se desenvolve o que a gente chama, né, da aromaterapia pela escola inglesa. E essa aromaterapia mais clínica, pelas propriedades dos seus componentes químicos, dos óleos essenciais, a gente chama aí como sendo um desenvolvimento da aromaterapia a partir da escola francesa, né? Hoje a gente tem a integração muitas vezes dessas escolas, né? Eu, por exemplo, trabalho com ambas, porque a gente busca uma visão integrativa. Então eu gosto muito do estudo científico dos óleos essenciais, mas também valorizo a abordagem holística, por exemplo, a abordagem sutil, vibracional, né? O Robert Tisserand, por exemplo, ele tem um livro que chama A Arte, né, da Aromaterapia. Um dos primeiros livros que eu li sobre aromaterapia, recomendo muito, muito bom. E lá ele mostra toda a visão holística dele dos óleos essenciais. É muito bacana, né? Ele fala, inclusive, de medicina chinesa, ele fala um pouco até de astrologia, do aspecto vibracional, né, energético, e mostra a visão integrativa que ele já tinha, né? No entanto, foi ele também que escreveu aí uma Bíblia, um livro a respeito do uso seguro dos óleos essenciais, abordando, né, diversas informações muito, muito importantes a respeito da segurança de uso dos óleos essenciais numa visão bem científica. Então hoje os conhecimentos eles estão integrados, mas é muito importante a gente conhecer a história, até para a gente saber, né, que, por exemplo, quando a gente fala do uso interno, o uso oral, ou pelas outras, né, formas de administração, como o supositório, a gente não está inventando algo novo, a gente está falando de algo que já vem muito bem fundamentado, mas claro, precisa ser feito com critério e não de modo indiscriminado, como tem sido realizado muitas vezes, né, nos últimos anos aqui no Brasil, a partir do crescimento do marketing multinível. Mas é sim possível e a gente precisa falar sobre isso, né? É uma via importante para tratar determinadas questões de saúde e muito, muito, muito útil. Então, nesse dia da aromaterapia e da aromatologia, eu quero te convidar para vir conhecer aí a aromaterapia com maior profundidade, né? Através de suas bases. Então, todo esse aspecto histórico a gente aborda, por exemplo, no curso de Introdução à Aromatologia, né? Nesse curso, além de a gente dar uma boa fundamentação histórica, a gente aborda métodos de extração, formas de uso, né? Vias de ação dos óleos essenciais, desde o aspecto fisiológico até o aspecto sutil. E a gente aborda também aí as famílias químicas dos óleos essenciais, as propriedades terapêuticas de cada família química, como desenvolver sinergias potentes e seguras, integrando, unindo os óleos essenciais a partir da visão da química, criando sinergias potentes e seguras, ensinando você a fazer diluições de 1 a 10% de concentração. A maioria dos cursos ensina diluições de 1 a 3%, porque segue a vertente da escola inglesa de aromaterapia. A gente aqui que segue, né, a partir do Instituto Brasileiro de Aromatologia, uma visão pela escola francesa, a gente costuma ensinar até 10%, mas claro, sempre com muito critério, e a partir quando a gente tem conhecimento, a gente consegue ter esse critério e esse discernimento de quando realizar uma diluição maior ou menor. Então eu deixo esse convite para você vir conhecer este curso, porque eu estou com uma edição aberta agora para as férias, vai ser uma edição especial, né, de férias com aulas ao vivo em janeiro, e também será gravado, e quem não puder eventualmente assistir às aulas ao vivo poderá assistir gravada. Nessa edição especial eu estou oferecendo um desconto para as 6 primeiras pessoas que se inscreverem, né? Eu tenho 3 pessoas inscritas até o momento, comecei a divulgar ontem, e ainda tem 3 vagas com esse desconto. E também um bônus, né, muito bacana, que vai ser aí o workshop gravado de psiconeuroimunologia e fitoaromaterapia integrativa que eu dei, que são umas 3 horas de muito conteúdo abordando interação mente-corpo e como usar, né, na verdade, alguns óleos essenciais, algumas plantas medicinais que a gente pode utilizar dentro desse contexto a partir de uma visão
integrativa. Então quero deixar esse meu convite para você aqui no Dia Nacional da Aromaterapia e da Aromatologia, para você vir conhecer sobre o uso dos óleos essenciais por uma visão racional, por uma visão segura, por um olhar científico, mas também integrativo e ampliado, para que você tenha uma boa base. Seja você um iniciante em aromaterapia, ou seja você um profissional que já trabalha com o uso dos óleos essenciais, uma profissional que já utiliza na clínica os óleos essenciais, mas quer aprofundar o conhecimento pela composição química, conhecendo laudos de cromatografia, né? Como entender ali o que cada componente, como por exemplo a presença do mirceno, né? O que é o mirceno? Um monoterpeno. Então vamos falar sobre isso, né? O mirceno tem uma potência aí, por exemplo, analgésica muito interessante. Quando a gente olha o óleo essencial de lavanda, que temos acetato de linalila e linalol. O que é o linalol? É um álcool monoterpênico. Vamos falar sobre isso, né? Então, nesse curso a gente mostra também os laudos de cromatografia de óleos essenciais representativos de cada família química e ensina você a ir além na sua prática clínica. Então, quero deixar esse meu convite. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários, eu quero, né? Que eu vou entrar em contato com você e te mandar maiores informações. E vai ser uma alegria ter você aí comigo nessa turma para a gente aprofundar esse aprendizado de aromaterapia. Eu digo aprofundar porque, embora seja um curso de introdução à aromatologia, é um curso introdutório muito robusto, que oferece muito, né? Num contexto de uma carga horária otimizada, mas que te dá uma base que, às vezes, cursos aí com uma duração maior não te dá. Além disso, eu vou te dar uma atenção muito diferenciada, você vai ter contato direto comigo para tirar dúvidas direto comigo, acesso às aulas gravadas por 6 meses e mais acesso direto a mim também para tirar as suas dúvidas referentes ao conteúdo do curso por 6 meses, né? Acompanhe uma apostila digitalizada em PDF, materiais complementares e é uma grande oportunidade para você aproveitar bem aí o seu período de férias, estudando e se aprimorando, tá certo? Então, uma ótima terça, né? Um ótimo dia da aromaterapia para nós. Um grande abraço para você.